Deixa eu só pegar um pouco aqui. Aqui. Conforme a gente combinou, a gente vai agora terminar o nosso personagem. Então, o que acontece? Eu antecipei algumas etapas, mas eu vou fazer outras etapas explicando para vocês como que a gente cobre essa parte do bolo. Então, eu vou colocar aqui a minha luva para trabalhar com o chocolate, com o nosso bolo. E a gente vai cobrir agora a parte principal do nosso bolo, que é a parte da frente. Se vocês tiverem dúvidas, pode ir perguntando aí, escrevendo no chat, que a Amanda passa para mim. Então, essa parte aqui é a parte da frente que a gente vai fazer agora. Essa parte que eu cobri é a parte de trás. Então, aqui eu já coloquei o meu chocolate de esculpir. Ele tá seco, tá bonitinho. E agora eu vou mostrar para vocês a parte da frente. E eu antecipei aqui algumas partes também, mas a gente vai fazer isso junto novamente. Então, eu vou colocar aqui o meu bolo e vou abrir mais um pedaço do meu chocolate desculpido. Eu preparei para essa live essa quantidade aqui de chocolate desculpido. Significa que a gente vai usar tudo? Não, vamos usar um pedaço. Mas eu preferi fazer uma margem maior do que menor, antes sobrar do que faltar. Então, eu vou pegar um pedaço do meu chocolate, vou começar a sovar e abrir aqui para a gente poder cobrir essa parte da frente do nosso personagem. Uma coisa muito importante, quem estava na primeira live comigo percebeu como que a gente fez a modelagem desse personagem. Eu não posso colocar uma massa fininha na parte da frente, porque na hora que eu for marcar a patinha dianteira e a traseira, eu não vou ter, digamos assim, profundidade para poder fazer aquele layout das duas patinhas. Por quê? Conforme o nosso desenho, olha só as patinhas do nosso personagem, tá vendo? Então, eu preciso exatamente fazer essa parte aqui para a gente poder destacar as patas dianteiras e também o pezinho aqui, que é a parte traseira, tá bom? Então, eu preciso, nessa parte da frente, colocar uma massa um pouquinho mais grossa para eu poder achatar e dar esse layout aqui. Então, eu vou colocar aqui de lado. Ô, Sô, tem um ventilador aí pra gente? É. Ótimo. Então, eu vou começar a abrir, a sovar aqui a minha pasta. Vou sovando e vou unir toda ela e vou começar a abrir para cobrir a parte da frente. Gente, o cheiro aqui tá delicioso. Alguém de vocês já colocou em prática alguma coisa que já aprendeu nas nossas lives desde o início até agora? Se sim, coloca aí no chat pra gente. Então, ó, já sovei. Eu tô agora com um tapete de silicone. Então, assim, é uma opção também para evitar que possa colar ou grudar alguma coisa. Mas lembra que eu falei para vocês? Da mesma forma que a gente trabalha com a pasta americana, a gente trabalha com essa pasta de chocolate também. Só chegar o ventilador que eu não calor agora. Então, o que a gente vai fazer aqui? Se eu perceber que a minha pasta de chocolate está começando a grudar, eu vou usar um pouquinho da maisena para evitar que isso não aconteça. Mas olha que interessante, eu tô com calor aqui, ó. Dá uma olhada. A pasta não tá derretendo. Isso aqui, gente, é chocolate. Então, ela é super resistente nessa questão. Então, eu vou começar a abrir. Deixa eu só separar aqui. Vou virar um pouquinho para cá, deixar aqui as partes que eu antecipei. Mas a gente vai... Eu vou ensinar isso para vocês. Caiu ali. Deixa eu só virar para cá. Então, eu vou precisar fazer totalmente essa extensão. Eu tô pegando um pedaço de pasta... Obrigada. Eu tô pegando um pedaço a mais de pasta e vou começar a abrir. Vou, só por garantia, colocar um pouco de maisena aqui, para evitar qualquer questão dela aderir. Só por segurança, mas ó, ela tá tranquila. E vou começar a abrir com o meu rolo. Ao mesmo tempo que eu começo a abrir, o rolo ela já vai ficando lisinha. Eu consigo movimentar. Então, observa que todo o tempo que eu tô aqui manuseando esse chocolate, percebe, ó? Ele não tá soltando nenhum líquido, nenhuma gordura, nada disso.
Isso possibilita cada vez mais que você possa trabalhar de inúmeras formas com essa pasta. Olha que interessante, olha o meu rosto. Eu estava aqui com calor, suando, tudo, eu nem comecei a abrir a pasta, hein? E o nosso chocolate está intacto. Não está derretendo nada disso. Então, aqui, ó, eu continuo abrindo a minha pasta até eu ver se a espessura é suficiente. Isso o tamanho de... Olha só que legal, gente. Você consegue mexer todos os lados com essa pasta. Vou abrir mais um pouco, porque se sobrar, eu corto o excesso. E deixa eu ver a espessura aqui como é que tá. Só esse ponto aqui que eu vou abrir mais um pouquinho. Perfeito. Ó, olha a grossura que tá. Aproximadamente, diria aí, meio milímetro. Meio centímetro. Sei lá, por aí. Ela não tá fininha. Eu vou colocar ela grossa justamente para eu poder dar a profundidade que eu preciso. Deixa eu ver como é que tá desse lado. Eu vou colocar esse lado aqui, que esse lado tá melhor. Tá mais gorduchinho. Então, agora, eu vou passar um pouquinho de água nessa parte. Deixa eu puxar o tapete para cá. Então, nessa parte aqui dos nossos chocolates, da nossa blindagem, aqui eu tenho a ganache de blindagem que a gente fez anteriormente. Então, como ela está totalmente seca, tá vendo? Eu vou umedecer só um pouquinho para minha pasta aderir. Aí, você não precisa exagerar, tá? Vai só colocando. Deixa eu virar para mim para colocar aqui na frente. Vou colocando um pouquinho da água só para umedecer. Aqui em cima também. E aqui na borda dessa pasta que eu adiantei, eu vou passar também um pouquinho. Porque eu quero garantir uma aderência, tá vendo? Então, passei de fora a fora, passei aqui na frente. Você pode ver que não é muito. E aí, agora, eu venho com a minha pasta. Boa pergunta. Como que é o nome? Liliane. Liliane, eu não tenho essa máquina, por isso que eu nunca fiz o teste. Mas eu acredito que sim. É só você saber mexer, porque olha como que eu estou mexendo com essa pasta aqui. Só vou levantar um pouco para fazer uma coberta. Tem que testar. Agora você me deu uma boa ideia. Eu vou ver se eu encontro alguma amiga minha que tem essa máquina. Eu estou tão habituada a abrir tudo no rolo. Ó, mas olha só que legal. Então, enfim, coloquei aqui. Vejo que ela vai fechar aqui na lateral. Ela vai fechar aqui também. Olha que interessante. Eu estou aqui aderindo ela não está rachando, muito pelo contrário. O chocolate, o benefício dele é justamente que ele faz, ó, a curva e não sem nenhuma rachadura. E se por acaso acontecer alguma coisa assim, é só a gente, com o nosso dedo, passar a mão ali que não vai ter, não é que nem a pasta americana que deixa a marca, né? Ó, vou tirar os excessos aqui, pego a minha tesoura, vejo até onde vai, vou cortar aqui. E aqui eu começo a tirar o excesso. Aí, aos poucos, eu vou ajeitando. Deixa eu colocar aqui de lado. Tiro aqui também. Pronto. Vou tirar aqui agora o excesso desse lado.
Legal que você consegue, ó, cortar de boa com a tesoura, tá vendo? Não gruda, não derrete na tesoura, não fica aquela meleca. Ó, aqui eu percebo que tem um pedaço que eu posso tirar mais. Aqui em cima, percebo ainda um excesso. Mas olha que delícia trabalhar com essa massa. Se você duvidar, você vai querer ficar alisando isso aqui um tempão. Então, aqui, ó, eu venho agora com a parte do estilete e vejo onde há mais necessidade de eu fazer um corte mais preciso para eu fazer a junção desse chocolate. Então, vou virar aqui esse lado primeiro para mim, e aí com o estilete eu vou tirando o excesso. Tiro aqui o excesso. Se eu ver que precisa tirar mais também, eu vejo onde está a minha emenda aqui embaixo, ó. E aí eu vou cortando para deixar bem, ó, bem tranquilo. Coloco aqui, tiro esse excesso, aproximo do máximo da junção, tiro esse outro pedaço, já vou mostrar para vocês, sei que vocês não estão vendo, mas aqui não tem segredo. Eu estou cortando o encontro dessas duas pastas para que fique um risco para eu fazer a junção e não ter nenhuma lombadinha, nada do tipo, ó. Ficou o princípio assim. Vou repetir o processo desse lado, depois a gente vai tirar essas emendas. Então, aqui de cima, eu dou uma olhada até onde a minha pasta foi. E aí eu venho aqui e tiro o excesso. Olha que interessante, gente. Eu tô com o ventilador ligado. Essa pasta não está dentro de um saquinho, porque ela não corre risco igual a pasta americana de ressecar. Porque chocolate, o máximo que vai acontecer, ele vai ficar um pouco durinho, aí você solta novamente e vou lá. Ele vai ficar macio para você poder modelar novamente. Ô, Liliane, você faz modelagem também? Doces modelados, alguma modelagem assim para decorar bolo, essas coisas? Você está começando agora na confeitaria ou você já está há algum tempo? E se já está há algum tempo, você trabalha com bolo esculpido? Então, ó, aqui desse lado, eu só estou tirando os excessos, igual eu fiz do outro lado que vocês estão vendo aí. Deixa eu ver aqui onde está. Tirando o excesso. Aqui mais um pedacinho. Vou virar um pouco mais para vocês. Deixa eu só ver isso aqui também, embaixo. Pronto. Olha que gostoso. Tudo que tiver, digamos assim, uma lombada ou um excesso mesmo, ó, eu posso, com a ajuda do estilete, eu vou tirando. Além de cortar, eu vou cortando aqui o que eu vejo de a mais. E isso vai me ajudar a deixar o acabamento melhor ainda. E a Raquel, que tá quietinha? A Raquel tá aí online ou não? Quero saber. E como é que era o nome dela? Dani. Legal. Ó, aqui, ó, tirei mais o excesso ainda. Vou só tirar mais um pouquinho daqui. E daqui a pouco eu vou fazer o alisamento para a gente tirar essas marcas. Prontinho.
Então, aqui com o calor da minha mão, eu começo a fazer... Deixa eu virar aqui para eu saber se está fazendo certo. Ó, deixa eu tentar levantar e levar mais perto para vocês. Tá dando para ver daqui, Amanda? Ó, com o calor da minha mão, tá vendo aqui? Eu vou começar a fazer a emenda. Vou puxando, vou esquentando. Percebe a diferença? Ó? Aqui praticamente imperceptível. Vou fazer esse processo em toda essa lateral e daqui a pouco eu mostro para vocês. Porque aqui é paciência. Aqui você pode colocar um pouquinho de água na luva para ajudar a fazer justamente essa aderência aqui na lateral. Ó. Ai, que legal, Liliane. A Amanda tá me contando aqui o que você escreveu. Que bacana, você é das minhas. Essa é a minha paixão também. Bolos realistas e esculpidos. Eu gosto bastante, já vi vários e eu acho bem legal isso. No meu canal do YouTube, Jussara Arte Doce, ali eu fiz um bolo do cérebro e um bolo coração bem realista. Depois você dá uma olhada lá. Ficou bem legal. Umas técnicas que eu aprendi com as gringas. Muito bacana. Você já fez, Liliane, algum bolo esculpido assim, realista? Tipo um bife, um tênis? Uhul! Liliane falou que vai voltar com tudo, com os bolos esculpidos. Isso aí, gatona, arrasou. É isso aí, gente, não desiste. Liliane, eu estava falando na live anterior, né? Entra crise, sai crise. Sabe uma coisa que não para? É a boca. Então, assim, as pessoas sempre vão estar consumindo bolos, doces, essas coisas. Na pandemia mesmo, isso nunca acabou. Muito pelo contrário, só aumentou. Então, trabalhar com confeitaria e ainda mais ter um diferencial, que é os bolos esculpidos, menina, é muito bom, vale muito a pena, viu? Recomendo para você. Deixa eu pegar uma esteca aqui. Essa daqui. Tem umas estecas aqui que ajudam também a gente a fazer esses acabamentos. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Opa. Assim, pode ser. Então, ó, essa esteca tipo faquinha me ajuda também a fazer o acabamento. Então, eu umedeci um pouquinho, já vou mostrar para vocês. Eu umedeci um pouquinho aqui a pasta e com essa faquinha eu vou puxando um pouquinho para aproximar os dois chocolates para eles se encontrarem. Então, aqui eu volto para fazendo esse acabamento. Aqui em cima também. E vou fazendo a união de uma parte com a outra. Aqui em cima também. Ô, Sô, pode desligar o ventilador para mim, por favor? Obrigada. E aqui, ó, meninas. Obrigada, Sô. Aqui, ó, fui colocando um pouquinho de água e com essa esteca de faquinha, eu venho puxando, passo meu dedo, aliso. Ó, vou colocar aqui perto de vocês. É possível vocês verificarem aqui em cima? A câmera pega? Tá. Aqui eu fui passando com a esteca, tá vendo? Aqui ainda não. Então, passa um pouquinho de água, venho com a estequinha e eu venho levemente fazendo a união
dos dois chocolates, tá vendo, ó? Aí vou novamente. Que legal, Liliane, né? Liliane, você tem que voltar, mulher. A Liliane acabou de falar que os primeiros bolos dela realista foi uma bolsa de maternidade, um carro e outras questões aí que ela falou que eu já esqueci. Meu, você tem muito talento, Li. Você tem que voltar. Como é que é aí na sua... Você é da onde, Li? Você é São Paulo? É da onde? Porque, puxa, é um mercado muito bom esse de bolos esculpidos. Você tem que verificar se na sua localidade você é a única, tá perdendo tempo e dinheiro aí de se especializar. Então, tá aqui. Coloquei, finalizei. Enquanto a minha aguinha aqui vai secando. Aqui já faço também o acabamento. Perfeito. Aqui eu vejo mais necessidade de puxar um pouquinho. E aqui também. Então, aqui agora, na frente, eu vou tirar esse excesso que eu vejo aqui embaixo, ó. Corto aqui o excesso, a parte inferior. Tiro aqui. Faço o acabamento. E agora, a gente vai entrar para as nossas modelagens. Deixa eu só guardar aqui o resto da minha pasta. E a gente vai... Ah, não, vou usar. A gente vai entrar aqui para fazer as nossas demais modelagens aqui. Uma coisa importante. Quem assistiu a primeira aula... Deixa eu até pegar aqui. A gente fez na primeira aula um gatinho parecido com esse, só que dessa cor, onde eu ensinei a marcar para ter a pata dianteira dele. Então, aqui, eu vou pegar essa esteca, que vai me ajudar. Deixa eu puxar a cadeira pra cá. Onde, com o formato dela, eu vou pressionar em formato de V, para eu conseguir ter exatamente essa marcação. Ô, Sô, você tem uma faca de ponta aí para mim, grande? Então, pega para mim, por favor. Eu vou virar para mim, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou fazer com a faca, porque é o seguinte, quando eu apertar isso no chocolate, essas marcações da espátula vai ficar marcada no meu bolo. Você tem uma com a ponta mais grossa, assim? Porque, assim, esse formato de V é o formato que eu vou ter exatamente aqui, ó, para fazer as patas do meu personagem. Se eu apertar com isso aqui, vai ficar essas marquinhas. Então, eu faço isso com uma faca, que foi o que a gente fez na nossa modelagem lá do personagem. Ah, tá bom. Liga de novo o ventilador aí, que já deu calor. Gente, olha que louco. Aqui tá quente. Estamos aqui em São Paulo. Não sei de onde vocês estão me vendo. Mas, nossa, apesar do calor, ó, o chocolate tá de boinha. Eu vou ter que fazer essa marcação com a espátula mesmo, porque o formato dela tá melhor. Ó, depois, como é chocolate, eu vou alisar. Centralizei, eu preciso do formato de V dessa espátula aqui, ó. Se você tiver uma faca que com esse formato aproximado na sua casa, serve também e ajuda bastante. Aqui eu vou só marcar e eu depois fazer com a esteca. Porque é isso aqui que vai garantir as perninhas à dianteira do meu personagem. Deixa eu apertar mais aqui. Aí, deu certo. Ah, moleque! Aí, ó. Eu pressionei só a lateral, apertei essa lateral, apertei essa, e eu precisava exatamente desse formato. Por quê? Deixa eu pegar meu desenho aqui que saiu voando. Olha só o nosso personagem.
eu preciso cavar exatamente esse formato de V aqui, ó, que vai fazer as duas patas dianteiras dele. Então, feito isso, deixa eu ver se vou precisar apertar mais, mas eu gostei bastante da marcação. Só reforçando mais. Ô, Liliane, você teve na nossa primeira live? Você pegou essa modelagem? E Liliane, eu sou de Santa Catarina, moro lá há 7 anos, e naquela região também não tem gente que trabalha com bolo esculpido. Olha o mercado aí, viu? Pensa nisso. Olha, importante. Fiz essa marcação, agora eu vou virar minha espátula nesse sentido contrário e vou fazer uma marcação paralela a esse V e vou fazer a mesma coisa do outro lado, para poder marcar mais ainda essas patas. Vou ter que virar para mim para não sair torto. Então, vira aqui, venho aqui com a lateral e aperto aqui com a minha espátula. Faço a mesma coisa do outro lado. Você pode até puxar um pouquinho assim para trás, ó. Já vou mostrar. Ó, temos aí praticamente a nossa marcação. Os detalhes eu vou cuidar depois com a esteca. Então, quebramos o galho com essa espátula. Se você tiver uma faca, dá também para fazer. Aqui, nessas duas patinhas, conforme o nosso desenho, vai ser as patinhas do nosso gato. Vai ficar assim, ó. Como que eu cheguei a fazer esse formato aqui? Então, eu tô aqui com a minha pasta de chocolate, vou sovar. Tudo começa com a bolinha. Pega um pouquinho, vou tirar um pouquinho, que eu acho que tá grande. Por que que tudo na modelagem a gente fala que começa com a bolinha? Quando eu tô fazendo a bolinha, eu estou tirando toda e qualquer marcação de dedo, de algum corte ou qualquer imperfeição. Então, eu fiz a minha bolinha, olha como ela tá lisinha. Feito isso, qual que é o próximo formato que eu vou fazer? De croquete. Não é quibe, croquete. Eu vou fazer um rolinho pequenininho. Deixa eu comparar para ver se está igual ao outro pezinho. Deixa eu ver se está do mesmo tamanho. Chegar ele mais para cá. Perfeito. Tá. Agora que eu fiz o formato de croquete, eu vou pegar os dois pezinhos só para colocar um do lado do outro. Desse que a gente acabou de fazer, eu vou dar uma leve achatadinha para ficar igual o outro aqui, ó. Posso fazer com o dedo ou com a palma da minha mão. Pegando novamente a estetinha de corte, eu vou fazer essa marcação que eu fiz aqui. Coloco um do lado do outro para ficar o mais parecido e semelhante possível. Então, nesse início que vocês estão fazendo, não se cobre perfeição, sabe? Fica tranquila. O segredo do sucesso nos bolos esculpidos é treinar, 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 treinar. Fiz as duas patinhas. Vou pegar um pouquinho de água, vou molhar aqui, ó. E vou pressionar aonde eu fiz a minha marcação da perninha do meu gato. Mesma coisa com essa daqui, ó. Um pouquinho de água, só para dar uma aderência. Li, pode, mas assim, chocolate meio amargo, fantástico, pode fazer. Só que se você quiser fazer uma cor clara ou colorir, o chocolate meio amargo não vai te deixar, porque ele é marrom. Agora, se você vai fazer, um exemplo, um macaquinho, que é um personagem geralmente marrom, show de bola. Faz com meio amargo, maravilhoso. Sei lá, qualquer. Ah, vou fazer a casca de uma árvore. Maravilhoso, pode fazer. Isso tranquilamente. Até você. Eliane, se você fosse minha vizinha, puxar sua orelha com todo amor, do tipo, menina, volta.
vou ficar torcendo que nem tiete pra você, assim, volta, Liliane, volta, Liliane. Aliás, a gente é quase vizinha, eu tô em Santa Catarina, você tá no Paraná, mulher. Olha que fofo, gente. Ai, que cutie. Que tá ali as patinhas dele, assim, ó. Vou só juntar um pouquinho mais as patinhas pra ficar mais junto aqui, peraí. Pronto. Ai, que delícia, tá dando até dó de cortar. Agora, a gente vai fazer esses pezinhos aqui, conforme o nosso desenho, que é esse pezinho lateral. E o que é uma coisa importante? Quando a gente fala em patinhas de gatinho, eles têm na ponta do pé espécie de uma almofadinha. Então, que é esse volume rosa que eu estou fazendo aqui. Eu vou mostrar como que a gente vai fazer esse pezinho do zero, mas na hora que vocês forem colocar esse rosa, toma cuidado para não achatar. Às vezes empurra a bolinha lá para dentro e fica reto. Essa bolinha ela tem que ter uma saliência. Ela tem que ficar para fora, para ficar mais charmoso. Vou pegar esse pezinho aqui que eu já fiz e vou colar ele para vocês verem enquanto eu faço o outro. Ai, que fofo. Deixa eu ver qual que tá mais lindo aqui. Ai, que lindo! Ai, gente, eu não sei você, Liliane. Sei lá, eu começo a fazer, eu começo a me apaixonar pelo bolo. Não tem jeito. Passo um pouquinho de água. Vou colocar aqui e agora vou ensinar vocês a fazer esse pé. Deixa eu só olhar no meu desenho para ver a posição certa. Ele é bem assim, como se estivesse caindo pro lado. Perfeito. Ó, vai ficar mais ou menos assim. Agora eu vou colocar aqui de lado. Vou colocar esse aqui temporariamente aqui. Deixa eu jogar do lado. Eu vou ensinar vocês a fazer esse pezinho. Uma coisa importante que eu gosto de ressaltar. Por que que aqui eu não estou passando medidas e peso? Porque tudo depende do desenho que você vai... Do desenho não, do tamanho que você vai imprimir esse desenho. Ô, Liliane, você está no nosso grupo de WhatsApp, onde eu passei o molde desse gatinho? Escreve aí para mim, por gentileza. Lá no grupo VIP, se você que está me assistindo ainda não faz parte do nosso grupo VIP, manda mensagem para mim no direct do Instagram ou aí no YouTube, que daqui a pouco, assim que terminar a live, eu te coloco no grupo. Lá no grupo, esse é um grupo que ele não acaba, não é porque hoje é a última live que depois esse grupo vai sair do ar. Não. Lá, todos os bolos esculpidos que eu faço gratuitamente no canal de Sara Arte Doce no YouTube, lá eu coloco os moldes para as meninas fazerem os mesmos personagens que eu. Então, já mandei molde do Garfield, já mandei molde da Baleia Orca, que mais? Mandei uma pancada de moldes lá. Por quê? O segredo dos bolos esculpidos é o desenho. Então, por exemplo, não adianta eu falar para você, esse pezinho aqui é tantas gramas. É tantas gramas. Se você pegar o molde lá do grupo, você pode, e você for numa gráfica, você quiser ampliar mais, maior, porque esse tamanho que eu fiz é o tamanho de uma folha de sulfite. Então, as dimensões e pesos serão totalmente diferentes. Então, nesse aspecto, não fica tanto assim, empilhado nessa questão de medidas, etc. Oi. Ai, que bom que você está no grupo ali. Gratidão, seja bem-vinda, amada. Ó, então agora eu vou fazer o pezinho do meu personagem. Então, vou sovar aqui a minha massa. Lembra que tudo começa com a bolinha. Vou tirando as imperfeições que eu vejo aqui na minha bolinha. Faço um croquete. Eu vou aproveitar esse formato da minha mão e vou fazer o calcanhar do meu gatinho. Coloquei o meu croquete aqui nessa curva da minha mão e com esses dois dedos aqui, ó, eu vou começar a dar o formato desse pé. Então, eu aperto um pouquinho e aqui eu começo a dar o formato como se aqui embaixo eu estivesse fazendo um calcanhar e aqui em cima vai ficar o peito do pé. Então, a parte inferior mais fina e a parte de cima maior. Então, começo a dar aqui o formato do meu pezinho. E uma coisa assim que eu dou uma dica, que eu acho bem legal, é o seguinte. Se você tem um molde lá na sua casa, você pode pegar o pedaço de massa que você está modelando e colocar em cima do desenho. Só de colocar em cima, eu percebo que, ó, o tanto de massa que eu peguei está muito grande, então eu vou fazer um pezinho menor. Então, deixa eu só colocar um peso aqui para não sair voando.
Ah, como é o nome dela? Ana? Ana. Ana, manda uma mensagem para mim no Instagram, por favor, que assim que terminar a live eu te coloco lá e lá eu vou te passar os moldes desse gatinho. Porque, gente, para você fazer um bolo desse, ó, um conteúdo desse gratuito, você pode fazer um bolo desse para uma festa infantil, para dar de presente. É lindo demais. Daqui a pouco a gente vai terminar e você vai ver. Então, ó, peguei de novo o meu pezinho, coloquei aqui. Vou medindo. Aí eu vou apertando a parte do calcanhar para ele ficar mais estreito. E a parte dos dedinhos tem que ser mais largo. Feito isso, eu tenho aqui praticamente o pezinho do meu personagem. Vou colocar meu desenho para cá, desenho para não voar. E essa parte aqui vai ser a parte que vai ficar aparente. Essa parte eu vou aderir no corpinho. Pega uma esteca de bolinha na ponta. Existem vários tamanhos que você encontra em lojas de confeitaria. Aqui eu vou pegar essa, que eu a considero que seja. Deixa eu ver se tem uma maior aqui. É igual. Vou pegar essa da bolinha. E aqui, na parte maior, eu vou primeiro fazer a marcação dos dedinhos. Então, por exemplo, deixa eu virar tá de ponta cabeça para mim. Então, aqui, ó, eu vou fazer 3 marcações com a minha faca, com a minha esteca de faquinha. Coloca aqui para mim. Começo a marcar. E faço a marcação. Feito isso, eu vou pegar essa esteca de bolinha e vou fazer 3 buraquinhos aqui, ó. 1, 2, 3, aproximadamente. Deixa eu virar para mim, para eu não fazer torto. Isso. 1, 2, 3. Ó. Pode pegar aqui, eu achatei. Com essa esteca, eu faço esses 3 furinhos com essa bolinha aqui, ó. Não faça muito fundo, também não faça muito raso. Ó, percebe? Não afunde muito e também não faça tão raso, porque a gente vai colocar o que eu chamo de almofadinha, que é a patinha do gato. Quando você olha a patinha do gato, ele tem essa parte aqui que parece uma almofada, umas bolinhas salientes, igual essa daqui, ó, tá vendo? Então eu quero que essas bolinhas, ela fique 30% para fora, saliente do buraco que eu fiz. Eu não quero que fique achatada. A gente vai fazer daqui a pouco essa mesma parte, que nada mais é uma lua invertida. Então, fiz aqui o furinho, vou pegar minha pasta rosa. Cadê que eu... Deixa eu pegar aqui. Onde que tá? Peguei, cadê aqui? Esqueci de pegar. Achei. Eu já tinha colorido ela antes. Então, peguei aqui, ó, a minha pasta cor de rosa clarinha. Eu vou fazer uma bolinha que seja o suficiente para entrar dentro do buraquinho que eu fiz. Tá vendo? Então, fiz essa bolinha. Vamos ver se ela é suficiente. Ó, tá grande demais. Vou tirar um pedacinho dela. Vou colocar aqui. Vou arredondar de novo e vou colocar o meu buraquinho. Dou uma leve achatadinha e aí eu percebi que ficou perfeito. Vou repetir esse processo nos outros buraquinhos também. Igual eu fiz aqui. Como eu estou antecipando etapas, não vou fazer nem aqui nem aqui, porque o processo é o mesmo, que vocês estão vendo. Agora, vamos fazer essa parte inferior. Para isso, eu uso essa esteca aqui, ó. Que tem uma, parece um pequeno gancho, tá vendo, na ponta. Ela vai me ajudar só para fazer esse desenho aqui no meio. Então, vou colocar aqui para mim, vou alisar e vou apertar assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Fiz essa marcação com essa esteca aqui. Só que eu vou abrir mais isso. Eu pego essa outra esteca, que parece uma pá para cima, uma cava. Uma pá, não sei. Uma lua, uma meia-lua. E eu vou agora, ó, apertando para dentro e puxando para abrir essa cavidade. Aqui, nada mais eu estou fazendo, é como se eu estivesse desenhando uma meia-lua. Quer ver? Já vou virar para vocês. Ó. Como se fosse uma boquinha assim, triste.
É isso que vocês vão fazer. Eu, com essa esteca, vou entrar aqui e vou puxar um pouco mais para baixo. E aí eu vou modelar com essa massa aqui uma lua invertida. Para poder entrar aqui. Então, aqui o que eu estou fazendo? Só estou puxando, enfio e puxo levemente para baixo. Enfio e puxo levemente para baixo. Feito isso aqui, só para que eu possa encaixar aquela almofadinha ali dos pés. Então, de novo, com a minha pasta rosa, tudo começa com bolinha, faço uma bolinha. Depois eu vou fazendo um quibe, o formato de um quibe. E aí, eu vou fazendo esse quibe com as pontinhas dele para a parte inferior. Como se fosse uma lua invertida, sei lá, um sorriso assim, um arqueamento assim, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo para baixo, assim. Pensa no formato de quibe com as pontas arqueadas para baixo. Ou tem gente que fala bigode, alguma coisa assim também é possível. Aí eu venho aqui e vou colocando no meu buraquinho, que eu fiz a marcação. Vou com a ajuda da esteca. Deixa eu fazer aqui o acabamento da ponta. Dou uma leve apertadinha. E o nosso pezinho vai ficando mais ou menos assim, ó. Mais ou menos como se fosse esse triângulo, ele com pastel, enfim. O formato você define aí qual que é. Então, aqui eu já tenho praticamente a almofadinha do pé do meu gatinho. Feito isso, eu vou agora, como eu já antecipei essa parte, eu vou colar esse outro pezinho do nosso personagem. Vou virar para mim para eu ver se o alinhamento está certo. Bom, vou colocar ele aqui. Perfeito. Estou com o alinhamento certo. Agora, conforme o meu desenho, eu vou fazer aqui esse focinho dele e os olhos. Os olhos, não sei se vocês estão acompanhando os últimos stories que eu postei. Como eu moro em Santa Catarina, nem todas as minhas estecas estão aqui. Eu estou usando muita esteca da Amanda. Eu fiz a limpeza e higienizei essa tampinha aqui e eu vou usar para fazer o formato do nosso gatinho na pasta americana branca. Pasta americana branca não, pasta de chocolate branca que eu tingi na live passada. Então eu peguei, vou virar para mim e para que eu não erre o alinhamento dessa parte principal do nosso personagem, eu vou encostar esse desenho lá e com a minha esteca eu vou fazer a marcação exatamente à altura que vai ser esse focinho do nosso personagem. Então, estou encostando aqui como se fosse a patinha, tudo certo. Ó, daqui eu já consigo ver aonde vai ser esse bigode dele aqui, ó. Então, com essa esteca, em cima do desenho, eu vou desenhando por cima exatamente o formato desse focinho dele. Eu vou marcando na minha pasta só para me dar uma orientação da altura que vai esse focinho, a altura que vai o narizinho. E aí é como se você estivesse desenhando por cima da pasta para fazer essa marcação. Aqui é só para me dar um norte, uma orientação. Isso é uma forma de você garantir que na hora que você for fazer esse personagem, não corra o risco desse bigode dele, esse focinho dele, né, melhor dizendo assim, não fique desproporcional. Já que eu estou aqui, eu vou aproveitar e vou marcar a parte do olho também. Só para eu saber aonde eu vou fazer esse olho aqui, ó. Então, novamente, com essa pontinha aqui, em cima do meu desenho, eu estou desenhando o formato do olho. Novamente, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Estou passando a esteca em cima do meu desenho, bem na linha do lobo ocular do gatinho, para a gente poder. Agora eu vou tirar para saber se marcou. Marcou, perfeito. Então, agora, deixa eu virar para vocês. Não sei se dá para vocês verem aí a marcação que eu fiz. Ó, ficou assim. Então, eu vou trabalhar agora justamente o bigode do nosso personagem. Então, eu pego aqui um pedacinho da nossa massa
E conforme o meu desenho, eu vou sovar esse chocolate, vou pegar o meu desenho. E aí, ó, só de olhar o meu desenho, eu já vi que eu peguei pouca massa. Vou sovar, e o focinho dele nada mais é, para mim, como se fosse um V para baixo. Então, vou fazer de novo a bolinha. Passo um croquete. E aí, coloco em cima. E eu vou puxar esse croquete, ó, das pontas para baixo. Como se eu estivesse fazendo um Vzinho. E vou modelando com a mão, ó. Tá vendo o arqueamento? Ah, mas como saber se tá certo? Coloco no meu desenho, vejo se tá, achato um pouco, vejo se tá suficiente, se não. Ó, coloco aqui, faço o acabamento. Pronto, beleza. Olha que interessante. Quando eu encostei, o que eu tô modelando no meu desenho, eu percebi que isso aqui tá muito grosso. Então, eu vou com o estilete, eu vou cortar metade disso daqui. Porque senão ele vai ficar com um focinho assim, muito gigante. Então, pego o meu estilete, corto na metade. Pronto. Volto para ver se o processo tá, o formato tá legal. Nós estamos modelando um gato e tem um gato miando aqui, ó. Tem tudo a ver com a live, gente. Olha que top. E aí, ó, só para mostrar para vocês. Percebe que a minha modelagem bateu com o meu desenho? Só que agora a gente vai fazer a parte do narizinho. O que que eu vou fazer aqui? O nariz, ele veio exatamente aqui em cima. Eu vou cortar um V bem aqui e vou encaixar esse narizinho do jeito que eu fiz aqui, ó. Só que esse focinho que eu deixei preparado, eu achei que ficou bonitinho puxar depois no final essa pontinha para cima, como se fosse um bigodinho, um pelinho, alguma coisa assim. Mas se você quiser seguir o desenho, faça do jeito que eu estou ensinando aqui agora. Vou abrir um espaço para encaixar esse nariz. Então, estou aqui com o meu desenho, vejo aqui essa questão, aliso, venho aqui com o estilete e bem aonde está aqui o desenho do nariz, eu vou fazer um corte. Vamos ver se foi assim, foi o suficiente. Vou fazer um corte, que é exatamente aonde que vai entrar esse nariz dele aqui. Vou fazer mais ou menos assim. Pego aqui a minha massinha cor-de-rosa, faço uma bolinha. E aí aqui a gente vai fazer como se fosse um triângulo invertido. Eu dou uma leve achatada nessa bolinha. Aqui embaixo eu dou uma leve beliscada e enquanto eu pressiono na parte de cima. Ó. Fica exatamente esse formato, tá vendo? Feito isso, eu coloco água. E aí eu coloco aqui em cima e vejo se precisa ajustar esse focinho dele. E se por acaso o narizinho saiu do lugar, uma coisa importante, pegar uma esteca menor aqui. Com essa ponta aqui eu vou fazer como se fosse as narinas do nosso gatinho, tá vendo? Esse formato. Se por acaso a minha esteca marcou meu chocolate, eu aliso tudo certinho para essa marcação não ficar. E aí o bigode, o focinho do nosso gato vai ficando exatamente nesse formato. Então aqui eu vou virar para mim, vou dar mais uma olhada no meu. Eu gostei dele também nesse modelo que eu deixei aqui já semi-pronto. Vou encostar para ver se o formato tá legal, se tá bacana. Eu acho que aqui, ó, eu vou dar uma alisada nele e vou ver se vai ser necessário eu precisar deixar ele mais fino. Então, eu não vou mudar a modelagem. Lembra que a gente fez esse daqui que cortou? Deixa eu ver se vai precisar desse daqui. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer primeiro o olho e depois eu vou voltar nesse focinho aqui.
Eu acho que isso vai definir bastante essa questão. Vou deixar aqui só para o nosso papel não voar. Porque, ó, até que eu tô gostando. Quando eu encaixo aqui o focinho do meu gatinho, até que eu acho interessante esse tamanho. Mas, para eu ter certeza, primeiro eu vou fazer o olho, para depois eu fazer essa parte do focinho. Porque assim ele vai me orientar mais se eu preciso melhorar isso ou não. Então, essa tampinha, ela tá me ajudando aqui. Eu acabei falando e não expliquei. Era para eu vir para Campinas numa outra data, mas o meu pai ele foi para a UTI e eu acabei vindo para cá antes do previsto, então eu não consegui trazer todas as coisas. Aqui eu marquei com essa tampinha improvisada aqui, que eu já higienizei, para fazer o olho do nosso personagem. Agora eu vou com estilete cortando para tirar esse chocolate aqui que a gente marcou. Então, vou virar para mim, para eu não fazer torto. E aqui, ó, vai devagarzinho. Eu pressiono e vou recortando bem direitinho aonde eu marquei o olho dele. Vou do outro lado, seguindo a minha marcação. Pronto. A partir do momento que eu percebi que fiz a volta completa, olha só a diferença. Esse está marcado, esse eu vou tirar. Fiz a volta completa, a ponta do estilete, eu vou tirar esse excesso aqui do chocolate. Nosso personagem fica assim. Vou repetir o processo no outro olho. Então, vamos lá cortando. Aqui é paciência. Lembra-se, bem menos é mais, então é melhor cortar menos do que muito. Vou começar a outra mão. Vou recortando. E aí, nosso gatinho vai ficando assim, ó. Agora, eu vou colocar aqui o fundo branco do olho do nosso personagem, que eu também já antecipei aqui. Como que eu fiz essa parte branca aqui do nosso personagem? Novamente, usando a minha referência, o molde do meu gatinho, eu coloquei aqui em cima, vi que é exatamente do mesmo tamanho, peguei um papel plástico, aqueles saquinhos que a gente compra para guardar alimento, sabe, na confeitaria, transparente. Abri essa pasta branca aqui, está em torno de meio centímetro no máximo. Coloquei um plástico em cima e pressionei por cima com essa tampinha, para que ele ficasse com essa lateral arredondada. Agora vamos ver se entra aqui ou se eu vou precisar fazer alguma alteração. Ó, vou precisar diminuir um pouquinho desse chocolate aqui, esse olhinho. Deixa eu ver se eu vou fazer. Isso aqui é tão pouquinho que tem que diminuir, eu acho que eu vou tentar marcar. Ó, eu vou cortar aqui só as beiradinhas para poder fazer o encaixe lá dentro. E aí, se precisar, eu faço o arredondamento na mão mesmo. Tipo, vou modelando essa diferença. Vou tirando esse pedacinho aqui. Olha só o tantinho que eu tirei. Praticamente aí, um titico. Faço alisamento, vou lá e encaixo. Vamos ver se vai. Ó, esse aqui foi. Vou fazer o mesmo processo com o outro olho. Vamos ver se esse aqui de repente entra de primeira. Não. Vamos precisar também fazer a mesma coisa. Marco o excesso com a tampa. E agora aqui com o estilete, eu venho tirando o excesso aqui, ó. Então, enquanto eu passo o estilete, eu vou girando com a outra mão até eu tirar toda essa marcação que a tampinha me apontou assim que tá em excessivo, ó. Feito isso, faço o alisamento lateral. E vejo se faço o encaixe aqui, ó. Perfeito. Encaixou.
Então, eu tenho aqui o meu gatinho já com o olhinho. Agora, se a gente observar, nós temos aqui a parte preta do olho dele, que é essa parte aqui. Aqui eu fiz o mesmo processo. Fiz o formato direitinho do preto. Você pode fazer aqui, como que eu fiz? Eu peguei uma bolinha do preto, coloquei em cima do meu desenho e fui apertando até que toda a lateral dessa bolinha completasse o círculo da parte preta dele. Agora, uma coisa importante, que é bom a gente marcar também. Se eu não repetir o processo que eu repeti nesse focinho e para marcar o olho na parte preta, e eu confiar a olho, pode ser que o olho dele vai ficar mais alto, ou mais baixo, ou ele vai ficar assim, ou ele vai ficar um olho para lá, outro para cá. Então, de novo, eu vou encostar o meu desenho. Minha orientação está sendo sempre aqui com os pezinhos dele. Vou marcar aqui, vou ver se está batendo. Deixa eu ver aqui. Isso. E aqui, eu vou marcar mais ou menos, mesma coisa que eu fiz com a Stack, eu vou desenhar. Cadê aquela? Achei. Eu vou desenhar aonde vai entrar a parte preta do olho dele. Eu gosto de fazer isso porque já aconteceu de você ter todo o trabalho de colocar essa parte preta do olho e aí você olha o personagem está com um olho para lá e outro para cá. Aí é ruim. Ó, perfeito. Agora, que eu fiz a marcação, eu vou colocar a parte preta do olho. Tiro o excesso de água. Pego aqui e vou colocar exatamente aonde que está a marcação que eu fiz. Vou repetir o processo do mesmo jeitinho. Pego aqui um pouquinho de água. Você percebe que tudo que a gente está fazendo, quando a gente fala de bolo esculpido, eu sempre estou olhando para o desenho. A câmera pode não estar mostrando, mas eu sempre olho para o desenho e olho para o bolo aqui. Porque o desenho, ele é o meu norte, para ver se eu estou acertando ou não. Ainda mais, por exemplo, ali que gosta de bolos realistas, né? Desenho ali é tudo. Você tem sempre, na hora que você está modelando, fazendo, você precisa estar de olho na sua referência, para você não fugir e não errar ali, né? Então, aqui venho e coloco também aqui. Agora que eu fiz o olho, eu vou colocar depois o ponto de brilho no olho, que é uma bolinha branca em cima, igual o desenho. Mas agora eu vou ver se o focinho está contente ou não. Se eu coloco ele aqui, ou se eu acho que está muito grande. Eu vou virar para mim que eu não estou vendo. Que legal, Li. Obrigada, viu? Não entendi. Ela fez uma pergunta no final, Amanda? Ah, tá. Ah, sim. Foi bom você falar isso, Oli. Essa receita que eu desenvolvi, eu não sei se você está acompanhando desde o início da live, das lives que eu estou fazendo, não tem nada a ver com essa receita que a gente vê na internet, que é só chocolate e glucose, né? Essa receita que está aí na internet, quando você faz, olha o quanto que eu estou manuseando e o quanto que eu estou mexendo com essa pasta aqui, né? Aquela da internet, quanto mais você mexe, ela solta a glucose e fica oleosa. Então, essa massa é diferente, porque eu até brinco assim, é resultado de oração, assim. Depois de muito estudar química de alimento, depois de muito testar, e, enfim, eu cheguei nesse resultado. Ó, por isso que é importante eu fazer primeiro o olho do personagem, porque muitas vezes o olho do personagem é a minha bússola, o meu guia. Se eu tivesse diminuído esse focinho antes de fazer o olho,
talvez não teria ficado tão bacana. Do jeito que tá aqui, pelo menos do jeito que eu tô olhando, eu gostei. E eu achei que ficou legal fazer o bigode do gato puxadinho para cima. Mas se você não quiser, você segue o desenho e faz ele como se fosse uma lua, né, para baixo, ou uma banana. Bom, você sabe aí o formato. Então fica ao seu critério. Feito isso, agora eu vou fazer as orelhas do nosso personagem. Uma coisa que me preocupa bastante, que no início eu errava também, novamente eu vou encostar o meu desenho aqui no gato, para eu saber exatamente aonde começa a orelha e aonde termina. Porque no início, quando eu fazia bolha esculpida, às vezes eu colocava uma numa posição que eu achava perfeita, aí a outra não acertava. Aí eu olhava, ficava uma orelha meio esquisita. Então eu gosto de colocar aqui. E só para eu ter mais ou menos uma ideia, deixa eu até colocar mais ou menos assim, ó. Eu vou com uma esteca só fazer um risquinho aqui para saber aonde mais ou menos começa a orelhinha e aonde mais ou menos aqui termina. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Passo um furinho só para me dar o norte. Então, do jeito que eu expliquei, eu adiantei aqui uma orelhinha, mas vou fazer uma com vocês. Então, pegando aqui a minha marcação. Ai, que fofo. Eu vou passar água. Olha que interessante, só de encostar, ele já começou a aderir. Passo um pouquinho de água. Venho aqui conforme a marcação que eu achei. E pressiono aqui, ó. Se eu vejo que há necessidade, eu posso pegar uma esteca de faquinha e na parte de trás eu vou chumbar essa orelha do meu personagem. Eu pego um pedacinho do chocolate e puxo para ele fazer uma aderência. Então, aqui na parte de trás, vou fazer uma espécie de uma aderência. Isso ajuda a fixar as orelhinhas. Feito isso, vou deixar aqui de lado e agora eu vou ensinar vocês a fazer essa orelha. Só deixar aqui de lado. Pronto. Vamos lá. Pego mais um pedaço da minha pasta. E novamente, usando o meu desenho, tudo começa com a bolinha, porque eu preciso tirar essas imperfeições da minha massa. Então, eu faço assim, vejo que está tudo certo. Beleza? Dou uma achatada. Ela começa ficando nesse tamanho. E novamente eu pego o meu desenho, talvez passo aqui. E aí eu vou encaixar essa bola exatamente no formato da minha orelha. Se ela ficar grande, eu prefiro que fique grande para baixo, porque eu venho com o estilete aqui e corto, do que para cima. Então eu coloco aqui. E com os dois dedos, ó, como eu tô com uma bola, com os dois dedinhos eu já começo a apertar em cima, como se eu estivesse modelando um triângulo. Mas eu estou respeitando o meu desenho, porque não pode ser uma. O segundo desenho, essa orelha dele é arredondada em cima, não é pontiaguda. Então, aonde eu vejo que não chegou a massa, eu achato para ela poder expandir e chegar no desenho. Se passou, eu vou com os dedinhos e ó, vou adaptando. Você percebe como é fácil modelar? Não tem segredo. Bom, feito isso aqui, olha só que interessante. Passou um pouco aqui. Eu vou cortar esse excesso e depois eu vou fazer essas pontinhas chegarem ali. Aproveitando que eu tô aqui, eu vou com o meu dedo, eu vou fazer uma marcação dessa orelha. Olha que interessante. Quando eu fiz a marcação na orelha, ela expandiu. Então, agora eu vou modelar e fazer ela voltar. E cortar os excessos, tá vendo? Então, novamente, pego o meu estilete. Já vou começar a cortar aqui na parte que passou. O que é excessivo, eu tiro. Se eu percebo que a lateral dessa orelha está muito grossa, eu vou achatando e modelando conforme a minha referência. E se for o caso, eu posso cortar.
Então, aqui eu tô estreitando essa marcação. E com o outro dedo, eu não tô deixando ela expandir para fora do meu desenho. Feito isso, se passou de novo, eu tiro aqui o excesso, que é bem pouquinho. Ó. E aqui, eu já tenho a minha orelha exatamente dentro do meu desenho. Agora eu vou abrir uma pasta rosa. Vou abrir essa pasta rosa aqui. Coloco um pouco de maisena, só para garantir que ela não aderir. Eu quero que ela fique fina, para que eu possa justamente fazer essa parte de dentro rosinha. Porque o nosso gato, ele não é um gato realista, ele é um gato de desenho, de cartoon. Então, por dentro dele é rosadinho. Pego o meu rolo, abro. Olha que louco, gente. Isso aqui é chocolate, eu tô abrindo, deixando fino e ele não tá derretendo. Então, isso aqui, para você fazer aqueles bombom de trufa com formato de rosa, cada pétala você abrir e modelar como se fosse uma rosa, fica lindo. Eu já fiz isso de presente com uma pessoa, ficou incrível. Olha só, olha que fininho. Aqui tem uma luz, chega até a ficar transparente. Você pode fazer aquelas pétalas de rosa, de chocolate. Gente, chocolate. Nossa, me deu até fome agora. Bom, chegando aqui, eu abri dessa forma aqui, pego essa minha pasta. Se necessário, eu vou pegar um pouquinho da água, só umedecer, tiro o excesso e vou encostar a pasta rosa que eu abri. Aqui, eu não vou me preocupar, ó, eu não vou me preocupar se ela passou da medida, porque eu vou com o estilete e tiro o excesso. Porque eu passei água só para ela aderir no fundo e não na lateral da orelha. Então, eu venho aqui, passo o meu estilete, tiro o excesso. Aqui embaixo também. Aqui ficou um pedacinho. Pronto. Aonde eu ver necessidade, eu aliso com o dedo. E aqui, eu já tenho uma orelhinha. E na hora que eu for colocar no meu gato, se eu precisar fazer uma envergadura, eu consigo para frente, para trás, para o lado ou para o outro. Então, foi assim que eu fiz. Pegando aqui a nossa orelha, vou colocar no mesmo alinhamento dessa. Aqui eu preciso de uma envergadura. Vou colocar aqui e depois eu vou puxar aqui lá para trás. Aqui também vou puxar para trás. Puxa mais para trás. Olha que lindo. Pronto. E aí eu posso fazer a mesma junção aqui atrás, se for necessário. Como eu fiz no outro, deixa eu manter o padrão e fazer aqui também. A estequinha, ó, faço a aderência do meu chocolate aqui atrás. Fiz com um pedaço da orelha, aliso e pronto. Isso. Agora, uma coisa importante que a gente fez na nossa primeira live. O nosso desenho não tem isso, então é opcional. Se você quiser fazer aqui a boquinha dele e puxar como se ele tivesse com a boquinha assim aberta, é opcional. Se você não quiser, pode deixar ele sem boquinha, digamos assim. Então aqui, ó, com essa esteca aqui, tem uma bola maior na ponta, eu pressionei para dentro e puxei levemente para fora, como se eu estivesse fazendo um biquinho assim para frente, para fora. E com o dedo, eu fechei esse círculo para ficar mais como se fosse um beicinho. É opcional, você pode fazer ou não, até porque no nosso desenho ele não tem.
Agora a gente vai fazer o rabo. Na nossa live, se eu não me engano, aquele laranja que eu fiz, o rabo... Não sei se o rabo tá para cima ou tá pro lado. Porque aqui a gente tem duas possibilidades. Eu posso fazer esse rabo na lateral em pé, aderindo na parte de trás, ou eu posso fazer esse rabo puxando, como se o gato estivesse colocando o rabo na pontinha para esconder o pé. Eu vou fazer do jeito que está ali no desenho. Pego aqui a minha pasta, novamente pego o meu desenho, para abrir mais fácil aqui. E aqui eu vou ver o tamanho do rabo do meu gato. A princípio eu começo a fazendo mais ou menos um bastão de pasta de chocolate. Coloco aqui em cima, dou a envergadura que está no meu desenho. O que for de excesso, eu corto. Se tiver faltando, eu dou aquela achatadinha. Ó, aqui, eu venho achatando para fazer essa cobertura. Para fazer esse rabo. Aí eu aproveito para alisar aonde eu vejo que há necessidade. Então, aqui eu vejo que há necessidade de um alisamento, tem umas imperfeições. Aqui eu dou um acabamento no arredondamento. Aqui eu percebo que eu tenho que achatar mais para ele poder chegar a fazer essa curva. Então, conforme o meu desenho, eu vou modelando e dando a aparência do rabo do meu gato. Aonde a necessidade, eu vou alisando para tirar imperfeições. Aqui eu percebo, ó, que ele tem que vir mais para essa beirada, essa minha pasta. Então, eu vou chegar essa pasta para cá. Aqui está em excesso, depois eu vou cortar. Então, eu vou apertando até que o rabo do meu gato venha pegando o formato exatamente do desenho que eu tenho aqui. Então, ó, aqui falta só um pedacinho de chegar. Então, vou puxando para a beirada e alisando ao mesmo tempo, até que eu consiga fazer esse acabamento aqui. Então, continuo puxando e carregando para fazer essa abertura aqui. Onde a mais eu precisa, ó. Feito isso, eu percebo que vou tirar o excesso, já percebi que essa ponta tá demais. Opa, sei que eu já marquei aqui. Deixa eu ver aqui em cima também, ele passou. Ó, eu vejo pela parte de trás do meu desenho, percebe? Então, vou me orientando, ó. Tiro para fazer a curvatura do excesso. Porque meu objetivo aqui é ter um rabo mais semelhante com o meu desenho possível. A pontinha dele é mais fina. Aí, aonde eu vejo que a necessidade, eu já vou alisando para tirar as imperfeições da luva, do meu dedo. Faço a curvatura onde há necessidade. Aliso mais um pouco aqui na ponta. E vou lá. Nós temos aqui o rabo do nosso gato. Agora, deixa eu só alisar aqui. Agora eu vou ver a posição do meu rabo conforme o meu desenho. Então, eu percebo que ele está bem na lateral. Então, está bem aparente assim, ó. Então, uma vez que eu acertei a posição do rabo, eu vou colocar exatamente aqui e vou chumbar, ó, com o meu dedo, eu vou aderindo a outra ponta do rabo no meu bolo, para fazer com que ele fique mais coladinho. Se você não quiser deixar nenhuma emenda, é só você molhar o dedo, passa aqui no chocolate, e aí você consegue deixar essa emenda totalmente invisível. Vou fazer aqui para vocês e vou mostrar para vocês. Ó, eu fiz um pedaço e deixei a outra parte superior e inferior sem fazer para vocês verem a diferença. E aqui atrás do rabo do meu gato, eu só vou alisar
porque tem a marcação do papel. Então, para ficar um rabo bonito também na parte de trás, ó, aonde tiver imperfeição, eu vou aqui trabalhando essa questão do rabo. Peraí. Deixa eu tirar essas imperfeições aqui. O que são essas imperfeições que eu estou falando? É marcação de luva. Às vezes o papel fez uma marcação. Aí eu venho, tiro. Ó. Eu vou aproximar aí para vocês verem o que eu quero dizer. Aqui atrás, ó. Daqui para cá, eu fiz a emenda. Daqui para cá não e aqui não. Então, você pode fazer essa emenda também. Ou se você for transportar, você pode colocar um palito para poder fixar melhor esse rabo durante o transporte. Só deixar aquele mais lisinho. Eu, sem querer, eu apertei aqui o dedo e apareceu. E aí, o nosso personagem ficou exatamente assim. Então, meninas, façam esse bolo na casa de vocês, me marquem que depois eu vou repostar esse bolo também para vocês. E daqui a pouco a gente vai cortar ele também.